prazer muito grande estar aqui. Uma boa noite. Boa noite. É um prazer enorme, uma honra estar aqui com vocês. Então, nós vamos falar sobre inteligência artificial, como ela está entrando no nosso cotidiano. A parte do título que fala da ficção científica, isso já é passado, realmente já está acontecendo, certo? Nós vamos falar, então, sobre essa tecnologia e, para mostrar a importância dessa tecnologia, estou apresentando para vocês a situação de cavalos e mulas. Os cavalos foram uma força de trabalho importantíssima para vários milênios, né? E o que está sendo mostrado aí é o que ocorreu nos Estados Unidos. No ano 1900, existiam 22 milhões de cavalos trabalhando, né? A economia era muito pautada em cima de cavalos. Chegou a subir para 25 milhões perto de 1920. Né? E o que ocorre é que vocês reparam que o número de cavalos decaiu. Foi caindo, e hoje eles são usados para recreação. Inclusive, tem uma vida boa, boa alimentação, né? Polimento no pelo. O que vocês acham que aconteceu? O que aconteceu é que agora, em 1900 e pouco, começo do século passado, do século XX, surgiram os motores de combustão interna. E isso é uma tecnologia de propósito geral, porque ela entra no nosso cotidiano, ela é capaz de ser melhorada ao longo do tempo e também ela consegue melhorias, consegue entrar em muitas outras coisas. Certo? Então, o que acontece é que tem um pesquisador do MIT, um economista, Eric Brynjolfsson, ele se pergunta, eu acho que com muita razão, se humanos seguirão o caminho dos cavalos. Isso tem um pouco da debate, eu acho que o Eduardo vai falar um pouco sobre isso. Mas o que ocorre hoje é isso que está aí. Você tem veículos autônomos. Isso é um trator arando terra. Depois tem a colheita, é feita por uma colheitadora também autônoma, sem ninguém por trás. Certo? Isso é que está, a inteligência artificial é que está por trás disso. Okay? E o que é a inteligência artificial? É dar capacidade aos computadores de aprenderem sem serem explicitamente programados. Isso é uma mudança filosófica importantíssima com relação à forma como nós programamos os computadores desde os anos 40. Você tem que ensinar o passo a passo. Agora, os computadores aprendem com os dados. Eles têm a capacidade de aprenderem sem você dizer como. Resolve problemas que, às vezes, a gente não sabe nem como resolver. Por exemplo, eu consigo ver que você está prestando atenção no que eu estou dizendo, eu acho que as várias pessoas estão muito atentas. Isso tudo a gente consegue ver, nós humanos. Mas até pouco tempo atrás não era possível, por exemplo, pôr uma câmera aqui e ter a percepção de tudo isso que eu estou dizendo. Agora, isso acontece com a inteligência artificial. Não é nova, tudo começou lá com Alan Turing, no final da Segunda Guerra Mundial. O Arthur Samuel teve contribuições importantes, ele que cunhou essa forma da inteligência artificial, os computadores aprenderem com os dados sem serem explicitamente programados no seu passo a passo. Né? Mas foi uma frustração muito grande durante décadas, né? Nos anos 60, 70, 80, até 2006, 2007, quando os algoritmos melhoraram, o poder computacional aumentou e os dados disponíveis em grande quantidade. Aí que houve essa explosão. O que existe é isso que está aí. Você tem fala, emoção na fala. Eu vou dar um exemplo aqui.
Você consegue, com 6 segundos de fala, em qualquer língua, independente de língua, verificar se tem, que tipo de emoção está por trás, se é raiva, tristeza, alegria, certo? Por exemplo, tradução de uma língua para outra. Qualquer um de nós hoje pode chegar na Tailândia, sentar num restaurante, falar em português para o garçom, tradução em tempo real, na hora, para o tailandês, o garçom responde em tailandês, volta para você em português. Isso não era possível até poucos anos atrás, muito pouco, por causa da complexidade de fazer isso, que é só a inteligência artificial que consegue. Você tem visão, é impressionante a visão. Eu vi uma TED algum tempo atrás, a pessoa com smartphone, poder computacional do smartphone, ele passa assim na plateia, e o que eu disse para vocês agora há pouco, captura o que cada um está vendo, se tem alguém vendo o celular ou não, ou se estão prestando atenção, certo? Isso é possível. Processamento de linguagem natural, o negócio cresceu muito. Veículos autônomos, é isso que está acontecendo. Agora, falar um pouquinho sobre a nossa UFMG e um pouco sobre a universidade como um todo. A universidade, quer dizer, antes disso, você criar tecnologia de ponta, tecnologia aí no estado da arte, você precisa de ter uma associação estreita com um grupo de pesquisa de ponta, senão você não consegue produzir uma tecnologia de impacto como essa que eu estou mencionando. E, além disso, é muito importante que a gente consiga mobilizar conhecimento de qualidade que é gerado dentro da universidade, transformar isso em riqueza por meio de empreendimentos inovadores. Para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo, vamos pegar o MIT. O MIT é um Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Tem 10 mil estudantes, 6 mil de pós-graduação, 4 mil de graduação. O pessoal da Escola de Administração, a Sloan School of Management, fez um estudo em 2009. E esse estudo verificou empresas criadas por alunos, professores, pessoas que passaram pelo MIT. Condição: a pessoa está viva e a empresa operacional. Catalogaram 25.800 empresas, 3.300.000 pessoas empregadas e 1.800 bilhões de dólares de faturamento anual. Isso é o PIB brasileiro. Isso é o MIT. Stanford é muito mais forte nisso. Então, é esse tipo de riqueza que eu estou reclamando que a gente possa fazer e deva fazer na universidade. Um pouco de empreendimentos inovadores na universidade. Eu sempre fui inquieto e sempre procurei implementar as coisas, obrigar os alunos a criarem protótipos, e muitos desses protótipos se mostraram extremamente úteis, né? Então, eu tive a sorte, tive a oportunidade de surfar 3 grandes ondas. Metabusca, pega mecanismos de terceiros e faz a fusão e apresenta para os usuários. Busca, propriamente dito, como Google. E aprendizado de máquina era para estar escrito ali inteligência artificial. Aprendizado de máquina foi cunhado, ao invés de aprendizagem de máquina, uma sub-área da inteligência artificial. E essa é uma onda... Vocês conhecem Nazaré, que tem uma pedra no fundo, assim, cria ondas de 30 metros de altura? Inteligência artificial é assim. Quer dizer, no fundo, eu acho que é mais para tsunami, ok? Isso que está acontecendo. Então, estão aí esses 3 empreendimentos. A Miner, que criamos em 98, dissertação de mestrado. 14 meses depois de criada, em abril de 98, foi vendida para o Grupo Folha de São Paulo, UOL. E tinha meta-buscadores, buscava livros em livrarias virtuais, Bookminer, SeedMiner, Jurisminer para advogados. E o UOL adquiriu. E, interessante, você vai no UOL, é lotado de mineiro. O aluno fazia arrastões periódicos no laboratório. Quem está por trás do PagSeguro, Marden Norbert, foi meu aluno de mestrado, diretor de tecnologia, assim por diante. Depois vier Busca, a gente criou a Aquan em Busca, criamos em março de 2000, entramos no radar da Google, em 2005 a Google adquiriu com o objetivo de vir para a América Latina. Criou um centro de pesquisa e desenvolvimento, que está aqui no Boulevard Arrudas, e
abrir um comercial em São Paulo. O Google já pôs muitos bilhões no Brasil, em recursos. E depois criamos a Kunumi, tem 3 anos e pouco, que atua na inteligência artificial. Rapidamente, existe uma peça jurídica que a gente criou, a UFMG é sócia da Kunumi. Isso é possível hoje. Você, nesse caso, é na forma de usufruto de ações. A universidade tem direito aos dividendos, participação no caso de venda, mas não tem direito a voto pelas ações. Então, a empresa tem autonomia para funcionar, corta o cordão umbilical, sem risco para a universidade, na forma como a gente faz. Certo? Então, essa peça jurídica existe e a universidade transfere a propriedade intelectual em troca de 5% das ações. Então, a Kunumi é uma empresa que resolve problemas usando inteligência artificial. Vou dar 3 exemplos, se o tempo me permitir chegar no terceiro. Primeiro é sobre Alzheimer, doença mais temida hoje por nós, pela humanidade. Pior que câncer. Danificou o cérebro, não tem volta. Tem 15 anos que não tem nenhuma droga nova. Então, a gente está com resultados muito bons nessa área, em pesquisa, e a ideia é detectar a doença Alzheimer anos antes que ela ocorra, certo? Medir a probabilidade, ou fornecer a probabilidade do que uma pessoa possa adquirir a doença. E aí você poder agir, fazer uma série de coisas, certo? Então, o que a gente faz é a partir de uma gota de sangue. Porque o padrão aí é pegar o líquido céfalo-raquidiano, que é difícil de extrair, para determinar a quantidade de placas que tem no cérebro que levam ao Alzheimer. Mas a gente conseguindo resultados incríveis com apenas uma gota de sangue. A gente trabalha com uma base de dados preciosa, muito preciosa, há 10 anos, acompanhando um grupo de 567 pacientes, 100 e poucos com cognição normal, 100 e poucos já com Alzheimer, e 381 com sintomas cognitivos leves, que tem uma conversão, porque a doença surge de novo, quando a gente tem 40 e tantos anos, começa a dar sintomas cognitivos leves. O que vocês estão vendo aí, a gente é capaz de pegar desses 381, conversão para 1 ano, e ainda tem explicação. 1 ano, o organismo fica lutando, as principais proteínas envolvidas é a inflamação. Para 2 anos, predição muda completamente. Aquele grupo à direita ali em vermelho é o que caminhou para o Alzheimer. Tem 3 grupos nesse caso, mas as proteínas envolvidas são completamente diferentes. Distúrbios vasculares e metabolismo que levaram a causa para o Alzheimer. Então, a gente ainda consegue explicar as coisas, né? Com 4 anos, muda, é estresse oxidativo e reparo celular. Então, a gente está conseguindo resultados muito importantes nessa área. UTIs. UTI é isso que está aí. O intensivista fica louquinho, ele não consegue, é uma confusão, certo? Idades diferentes, tem diabetes, não tem problema cardíaco, e aí a situação é realmente complicada. Isso aí é um mapa semântico usando inteligência artificial, uma UTI coronária. A gente tem os dados para treinar pela inteligência artificial, cada hora durante 48 horas. O crítico na UTI são as 48 horas. Né? O que está em azul são pacientes que sobreviveram, em vermelho foram a óbito. UTI de 86% de sobreviventes e 14% de óbito. É uma UTI de muito boa qualidade. E o que ocorre é aquilo que está ali. 2 pacientes que acabaram de entrar na UTI, ligou oxigenação, batimento cardíaco. Vocês reparem que o 1, ele entra na área crítica, tem intervenção médica e ele sobrevive. E o 2 é aquela situação em que, quando entra numa situação crítica, vai a óbito rapidamente. Então, a gente dá uma informação em tempo real do que está acontecendo. O último exemplo, reconhecimento de emoções na fala. Independente da língua, pode ser usado na área de saúde mental, e
Vou mostrar para vocês um pedaço do filme Poderoso Chefão, Godfather. Mas a gente só olha o som. Isso ilustra a imagem e ilustração. You goddamn guineas really make me laugh. I do you a favor and take Freddie in when you're having a bad time, and then you try to push me out. Wait a minute. You took Freddie in because the Corleone family bankrolled your casino because the Molinari family on the coast guaranteed his safety. Now, we're talking business. Let's talk business. Yeah, let's talk business, mate. First of all, you're all done. The Coyote family don't even have that kind of muscle anymore. The Godfather is sick, right? You're getting chased out of New York by Bazzini and the other families. What do you think is going on here? You think you can come to my hotel and take over? I talked to Bazzini. I can make a deal with him and still keep my hotel. Is that why you slapped my brother around? Esbofeteou o irmão dele, do Godfather. Oh, no, that was nothing, Mike. Desgosto, medo. Mo didn't mean nothing by that. Sure, he flies off the handle once in a while, but Mo and me were Simulando good friends. felicidade. I got a business to run. I got a kick. Vocês veem que isso é possível hoje, que não era antigamente. Certo? Ali a imagem é só para ilustrar, a gente só tem o som. Você consegue determinar a emoção por trás a cada 6 segundos. Okay? Isso pode ser usado em psiquiatria, psicologia, em diversas áreas. Reflexões finais, já estourei meu tempo. Né? O país necessita de solução sustentável, né, para seus baixos níveis de produtividade. Isso que eu falei pode ser um caminho que eu mostrei sobre o MIT, sem dúvida nenhuma. Além disso, eu acho que nós temos obrigação moral de transformar conhecimento que a gente gera dentro da universidade em empreendimentos inovadores. Mobilizar conhecimento para gerar riqueza por meio de empreendimentos inovadores. E, para terminar, é muito importante isso, inteligência artificial permite a geração de valor a partir da interdisciplinaridade. Tudo, o que eu mostrei é um médico top da Faculdade de Medicina, Paulo Caramelli, em demência, certo? Intensivista, que é o Saulo Nazareno, cuida do Life Center e do Hospital das Clínicas. Então, a gente trabalha interdisciplinar. Tem coisa com o Enem, tem uma opção de coisa que o pessoal já está olhando bravo para mim ali, porque eu já passei do tempo. Muito obrigado.